é sobre interação e colaboração na educação com ferramentas Google. Né? Então, antes de eu começar, eu queria desejar aí uma boa tarde a todo mundo, agradecer a presença de vocês, né? O interesse em participar dessa oficina, que é uma iniciativa do Lab Línguas, que é um projeto de extensão que eu coordeno na UF desde o ano passado. Né? Então, a ideia do Lab Línguas é ser um espaço de formação inicial e continuada de professores de línguas, né, para integrar as tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem. Né? A gente sabe que no campo de ensino de línguas, né, as tecnologias sempre fizeram parte, né, já há bastante tempo, né, a gente utiliza as tecnologias para poder fazer a mediação do ensino. Inclusive, existe um campo na linguística aplicada voltado, né, especificamente para o ensino de línguas mediado por tecnologia, mas muitas vezes esse campo não é conhecido, né? Então, e explorado também nos cursos de formação dos professores. Né? Inclusive, na UF, a gente não tem nenhuma disciplina específica, né, para o uso de tecnologias na formação dos nossos professores. Né? Então, nessa lacuna, a gente aproveitou, então, para criar esse projeto de extensão, que era para acontecer, né, de forma presencial, mas aí com a questão da pandemia, a gente foi adaptando e está sendo muito bom, porque a gente está tendo essa oportunidade, né, de ter tanta gente de diferentes lugares participando. Né? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, quem somos e o que fazemos. E eu vou dar rapidamente aqui, mostrar para vocês um pouquinho do nosso site. Para quem ainda não conhece, a gente tem as redes sociais no Facebook, né, e no Instagram. E a gente também tem um site que é onde a gente divulga também as nossas atividades. Né? Então, nesse site vocês vão encontrar informações sobre o projeto, sobre a nossa equipe. A nossa equipe hoje, ela conta com 4 docentes da UF, né? Sou eu, a professora Joyce, de francês, o professor Ebal, de alemão, e o professor Joe, de inglês. Né? Eu também acabei, não lembro se eu falei que eu sou de língua inglesa também. E a professora Janaína Cardoso, que também é uma querida da UERJ, professora de língua inglesa. Né? Então, essa é a nossa equipe docente, e a gente conta também com 6 alunos, 6 discentes voluntários nesse projeto, né? Que é a Jéssica, que é uma aluna, inclusive, da Universidade de Rosário, na Argentina, que se aproximou do projeto por meio desse projeto de intercâmbio e acabou participando como voluntária. O Lucas, a Marina, a Maiara, a Morgana, que está aqui, e a Thalia. Então, essa é a nossa equipe do Lab Línguas, e a gente vem promovendo diferentes atividades, né, ao longo de 2020 e 2021. Então, para saber das atividades, vocês depois podem dar uma olhada aqui no site, e, inclusive, a gente tem já a programação com as atividades previstas, e a gente tem as atividades realizadas. Então, algumas delas, inclusive, tem o link, se vocês quiserem assistir. Então, tem aqui uma oficina com a professora Janaína sobre a plataforma de webconferência da RMP, uma oficina que eu dei para os alunos da Letras, para o uso do Google Classroom, o último mini curso com a professora Janaína e com a professora Ana Beatriz. Então, todo esse material também está disponível no site para vocês depois. Tá? Tem uma galeria de fotos, alguns recursos, sugestões de materiais, e-books, sites relacionados a ensino de línguas e tecnologias, e também sugestão de tecnologias. Né? Então, a ideia é a gente também trazer algum tipo de conteúdo para apoiar e ajudar os professores, né, na inserção das tecnologias digitais no ensino de línguas. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho do nosso projeto. Esse material que eu estou apresentando para vocês, ele vai estar disponível para vocês naquela sala do Google Classroom. Né? Então, não precisa se preocupar em tirar foto, né, em salvar nem nada. E eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. Como tem muita gente, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado aqui o chat para a questão de pergunta. Quem está usando o Google Meet pelo IDUF,
que é a nossa conta institucional, tem aquela opção de levantar a mãozinha. Mas quem está usando pelo Gmail, eu acho que não consegue usar essa função. Vocês conseguem ver uma mãozinha aqui embaixo? Quem está pelo Consegue, Gmail? sim. Ah, que maravilha, que bom. Ah, então tá. E agora apareceu todo mundo. Legal, todo mundo levantou a mão aqui. Então tem uma mão. Ah, Catarina, quer falar? Desculpa, Cíntia, eu estava tentando tirar. Não, tudo bem. Só foi bom que a gente testou. Eu achei que vocês não iam conseguir. Quem tivesse com o Gmail. Ah, obrigada. A Morgana está compartilhando aqui no chat o nosso canal. Se puder compartilhar também, depois o site. Então, vocês podem levantar a mão ao longo da apresentação para fazer uma pergunta, tá? E aí eu vou pedir para a Morgana me auxiliar, porque às vezes a gente fica aqui entretido e não percebe. Vocês podem escrever no chat, mas pode ser que essa pergunta se perca um pouquinho, né, no chat. Mas eu vou compartilhar aqui também um documento que vocês podem registrar as perguntas de vocês conforme a gente for discutindo. Então, eu preparei aqui um documento Google, em que vocês vão poder escrever o nome de vocês e a pergunta, tá? Então, ao longo da nossa apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, não quiserem interromper, podem anotar aqui que eu vou ficar verificando, tá? Só para ela não se perder no meio aqui do chat. Então, já falei um pouquinho, né, do Lab Línguas. E aí, os objetivos do nosso encontro hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre a importância da interação e da colaboração no ensino de línguas e na educação online, presencial e híbrida, que é algo que a gente está percebendo bastante, principalmente nesse momento, né? A interação e a colaboração sempre foram importantes, né? Mas no ensino remoto a gente está percebendo que às vezes é um pouco difícil a gente conseguir, né, esse engajamento, essa interação, essa colaboração. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho a importância, né, e como que a gente pode promover essa interação e colaboração utilizando essas ferramentas, né? Ah, que bom, João Paulo, que bom que você gostou. Também vou apresentar ferramentas, né, algumas ferramentas do Google Workspace para colaboração e interação e compartilhar algumas práticas que eu tenho, né, realizado com essas ferramentas, não só no ensino online, mas também na educação presencial, enriquecida por tecnologia, e no ensino híbrido, né? Então, a ideia é essa, que vocês também tiverem outras práticas que vocês queiram compartilhar, por favor. A ideia é justamente essa, que a gente possa compartilhar, trocar, né, e se enriquecer com esse encontro. E aí, para começar, né, a gente fazer uma atividadezinha aqui de warm-up, né, eu criei esse bingo ontem até para divulgar o evento, mas resolvi aproveitar aqui para o nosso encontro como esse warm-up activity. Então, eu incluí aqui 9 ícones, né, de ferramentas Google. Todos conhecem essas ferramentas que eu coloquei aqui? Alguém quer falar quais são as ferramentas? A maioria, sim. A maioria, sim. Às vezes a gente conhece, mas pelo ícone nem sempre não a gente já liga. reconhece. Tá, joia. Então, vou falar aqui só para facilitar. O primeiro é o Google Meet. O segundo é o Google Sites. O Google Apresentações, essas aqui são bem parecidas, né? Apresentações, o Google Formulários, Google Classroom, Google Documentos, Google Keep, Google Drive e Google Jamboard. Na verdade, os ícones mudaram até recentemente, mas eu usei os ícones antigos ainda, tá? E aí a ideia agora é que vocês olhem para essa cartela de bingo e imaginem aí um xizinho naquelas ferramentas que vocês utilizam nas aulas de vocês, tá? E aí vocês vão marcar um xizinho imaginário nessa imagem e depois no chat vocês vão colocar o número de xizinhos que vocês têm. Mas não envia ainda. Coloca o número e espera um pouquinho, que aí eu vou pedir para todo mundo mandar junto. Tá bom? Então, olha, imagina o xizinho.
escreve no chat o total. Se você usa as 9, coloca 9. Se não usa 2, coloca 7, 5, não tem problema, tá? Então, quais que você utiliza nas suas aulas? Pode escrever. 1, 2, 3 e já pode mandar. Show. Acho que eu não vi nenhum 9. Será que tem um 9 aqui perdido? 5, 3, 8. Legal. Débora, 8. Muito bom. 4, 3, 5, 3, 5. 7, Alice. Legal. Maria Aparecida, 8. 7, Beatriz. Maravilha. João Paulo, 7. Muito bom. Legal. Então, no nosso encontro hoje, a gente vai falar sobre algumas dessas ferramentas. Não sei se a gente vai ter tempo para falar de todas, mas eu vou tentar falar rapidamente de cada uma delas, porque eu acho que são ferramentas que podem ajudar bastante, né, a vida do professor e também a promover a colaboração e a interação entre os alunos. Então, essa atividade foi só para a gente aquecer aqui um pouquinho, né? E aí, então, a gente começa falando por quê, né, a interação e a colaboração na educação ou no ensino de línguas. E aí, continuando aqui esse aquecimento, eu vou compartilhar no chat um Jamboard com vocês. Quem não conhece o Jamboard vai conhecer agora. E aí, para o Jamboard, vocês podem abrir um outro navegador, uma outra aba aí no navegador de vocês, para poder acessar esse Jamboard. E aí a pergunta é por que interação e colaboração na educação? E aí, para vocês responderem, basta entrar aqui nesse símbolozinho que está escrito nota adesiva. Ele vai abrir uma notinha. Você vai escrever a sua resposta. Pode ser uma coisa bem curtinha, tá? Pode ser uma palavra-chave, não precisa ser nada muito longo. Escreve e depois clica em salvar. Eu vou botar aqui um testezinho só para vocês verem. Cliquei em salvar, ele vai colocar uma notinha aqui e você pode mover ela pela apresentação. Bom, então eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e escreverem aqui. Por que interação e colaboração na educação, no ensino de línguas? Eu vou excluir a minha notinha. Muito bom. Legal. A notinha, quando a gente cria, ela vem amarelinha, mas se vocês perceberem, dá para vocês trocarem a cor aqui em cima, tá? Vocês têm todas essas cores, vocês podem trocar a cor da notinha e podem mover com ela para não ficar uma em cima da outra. Maravilha. Nossa, que bom. Então, aprender juntos, motivar os alunos, dinamicidade, aprendizado. Conhecimento se constrói coletivamente. O aluno precisa participar do processo. Maravilha. Possibilitar a construção coletiva. Não há como educar sem integrar e colaborar. Perfeito. Colaboração nos ensina a lidar com o outro. Muito bom. Os alunos podem aprender juntos e podem produzir trabalhos para outras pessoas, além do professor. Ai, que bom, Júlia, que bom que você gostou. Eu gosto muito do Jamboard, ele é uma ferramenta super versátil, a gente vai ver que dá para usar de várias formas. Essa aqui é só uma delas, né? Já estou dando um spoiler aqui quando a gente for entrar no Jamboard. Eu gosto muito para esse estágio inicial da aula, né? Para você fazer um brainstorming, uma chuva de ideias, né? Então, coletar ideias diferentes, e aí os alunos podem participar. E é muito legal, porque às vezes na aula o aluno não pode abrir a câmera ou ligar o microfone. Aí ele acaba não participando tanto da aula, né? E quando a gente traz uma ferramenta como o Jamboard ou como o documento que eu compartilhei com vocês das perguntas, o aluno às vezes se sente um pouco mais
motivado a participar, né? Então, que bom. Quem não conseguiu entrar? Silvia? Você tá com uma conta Google, né? Eu também não consegui entrar. Que estranho. Mas você tem a conta Google, né? Eu estou no Gmail. Tá no Gmail, Nossa, o que aparece para você? Eu não sei, porque eu estou no hospital, aqui tá. colocaram tantas coisas da EBC que é Entendi. desagradável essa palavra, mas... Certo. Não, tudo Leite de bem. coisa. Tá, não tem problema. O link vai ficar, tá? Depois você, com calma em casa, pode tentar mexer, ver se vai funcionar. Se não funcionar, você depois me manda um e-mail e a gente tenta ver o que aconteceu, tá? Porque quando a gente cria o Jamboard, é importante que quando a gente termine, a gente vá lá, qualquer documento Google, né? O botãozinho chave é esse compartilhar. E aí, quando eu vou no compartilhar, eu tenho que configurar esse compartilhamento, né? Então, eu tenho que vir aqui, geralmente, para quem é da UF, eles sempre colocam compartilhar com Universidade Federal Fluminense apenas. E aí você tem que vir aqui e alterar para qualquer pessoa na internet, porque aí a pessoa vai poder entrar com Gmail, com outra conta. Tá? Então, eu mudei aqui qualquer pessoa com o link e eu tenho que mudar para editor. Se eu colocar como leitor, ela não consegue escrever, ela só consegue ver, né? E aí, como editor, ela vai conseguir editar, como vários de vocês conseguiram. Mas, às vezes, acontecem problemas também, você pode tentar sair e abrir de novo, que às vezes funciona. Vamos ver o que houve. Tá? Lívia, sem problema, sem problema. A ideia é só a gente já começar a mexer um pouquinho com as ferramentas, né? Ver algumas possibilidades e já começar a esquentar mesmo para o assunto, tá? Então, eu vou deixar aqui, depois quem quiser entrar e adicionar uma ideia, pode. Tá? Depois eu vou voltar e vou falar mais do Jamboard também. Foi só um aquecimento mesmo. Então, um pouquinho lento aqui, foi. Então, depois dessas ideias iniciais, né, vários de vocês falaram da importância, né, que a gente aprende junto, a gente aprende interagindo com o outro, colaborando com o outro, né? Isso é o que a gente sabe, né, da teoria socio-interacionista de Vygotsky. Alguém levantou a mão aqui? Pode falar, Márcia. É uma dúvida. Para eu criar um Jamboard na turma, eu cliquei ali nas bolinhas, né, do meu e-mail, do IDUF, e cliquei no ícone dele. Quando eu abri, imediatamente apareceu que você estava compartilhando com a gente. Para a gente vai abrir a opção de criar um, como no Google Forms, que aparece Sim. A possibilidade de abrir um em branco para a gente criar? Sim, claro. Vou mostrar para vocês como. Tá, ok, desculpa. Nada, que isso. Aparecida? Oi, Cíntia. Eu tomei a liberdade, já mandei para o meu outro Gmail do colégio para usar o seu template. Tem algum problema? Jamboard. Esse eu achei tão fofinho. Não, o quê? Do Jamboard? É esse bonitinho aí que você acabou de mostrar. Esse aqui do Jamboard? O que você está mostrando com aquela barrinha. Eu achei tão bonitinho. Foi você que fez? Na verdade, aqui eu só peguei uma imagem do Google e fui replicando ela. Tá linda, tá. Que bom. Então tá. Então não tem direito não, né? Porque eu já roubachilhei já. Sem problema algum. Na verdade, aqui, eu não mostrei para vocês, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas você pode adicionar imagens, né? Então, você clica aqui em adicionar imagens, e aí ele te dá opções, né? E aí eu usei essa opção aqui de pesquisa de imagens do Google. E aí eu coloquei aqui a palavra que eu acho que era interação, né? Ele me deu as opções, eu escolhi essa. Como a gente está fazendo algo mais assim privado, eu não verifiquei a questão do direito de imagem, né? Mas quando a gente fizer algo, né, assim, que seja mais público ou que tenha algo envolvido de direito autoral, de material, aí então é importante a gente ter o cuidado de utilizar aquelas imagens gratuitas,
né? Aqui, para poder mostrar, eu usei direto o recurso do Google. Mas é sempre bom verificar a questão dos direitos autorais. Ai, que bom, João Paulo. A Márcia está falando do Mentimeter, O Mentimeter é bom. Na verdade, Márcia, a ideia é fazer 2 oficinas, tá? A gente está fazendo essa hoje só com o Google, com as ferramentas Google, que todo mundo já conhece, já usa, já tem, né? Quem é da UF tem todas essas ferramentas incluídas lá no Workspace, e aí depois a gente pode fazer uma outra ferramenta sobre outros aplicativos, né, diferentes. Ah, que bom, Lívia, que você gostou. Vocês vão ver que tem muita coisa legal. A Catarina tá sugerindo aqui, legal, Catarina, Pixabay, FreePic, adoro o FreePic, também usei o FreePic aqui para fazer algumas atividades, né? Eu gosto do Unsplash também e do Pexels. Tem várias imagens gratuitas que vocês podem usar sem perigo. Maravilha. Oi, Lucas. Bom te ver aqui. Oi. Voltando, então. Então, né, a gente estava falando aqui, né, algumas considerações. Então, a gente já tem no campo da educação, né, vários teóricos que já ressaltam a importância da interação e da colaboração para a aprendizagem. Então, a gente falou do socio-interacionismo de Vygotsky, o próprio Vygotsky fala da importância, né, da zona de conhecimento proximal, então, em que a gente aprende em colaboração com um par, né, que seja um pouco mais experiente, a partir dessa experiência, dessa troca, né, a gente vai construindo a aprendizagem, né? Bakhtin também fala da questão do dialogismo, o Paulo Freire traz a pedagogia dialógica, né, a importância do diálogo para a construção do conhecimento. Quem é do campo de línguas, né, conhece bem a abordagem comunicativa, né, que é uma das abordagens que a gente ainda usa muito no ensino de línguas hoje, e que é justamente voltada para a comunicação, para a interação, né, como meio de você aprender a língua. E a interação e a colaboração também são umas das competências, né, para o século XXI. Diversos documentos internacionais, eles ressaltam várias competências, né, que nós precisamos desenvolver para a aprendizagem ao longo da vida, né, e também para o trabalho. E aí, dentro dessas competências, estão a colaboração, a comunicação, o pensamento crítico, a criatividade, né? Então, a gente ressalta aqui a importância da gente realmente trazer esses elementos para a nossa sala de aula, né? Então, a gente realmente buscar a interação e a colaboração nas atividades. E não só por conta, né, de todo esse referencial teórico que a gente tem, mas também, principalmente nesse momento que a gente vive, né, permeado aí pelas tecnologias digitais, e nesse ambiente agora, né, com o ensino remoto, com o ensino híbrido, então a gente está tendo que realmente utilizar essas tecnologias para poder fazer a mediação do processo de ensino-aprendizagem. E aí eu trago aqui para vocês alguns conceitos, né, de cybercultura, aqui vai terminar da Web 2. Oi, João Paulo, a gente está previsto para acabar às 6. Ah, desculpa, é porque o meu... Não, é o meu primo que apareceu aqui, eu não vi que eu tava com o microfone ligado, desculpa. Tá Coisas que ótimo, acontecem na internet. Sem problemas, acontece. Então, a cybercultura, Web 2 e a questão da interatividade, né? Então... Ah, sim, Cláudia. Perdão, eu esqueci de avisar, eu programei algumas atividades. Já era até para eu estar mais lá na frente, mas eu acabo falando demais, a gente acaba atrasando. Mas vocês vão receber, não se preocupem, tá? Depois a gente vai ver, só porque eu programei as atividades. Então, a gente tem a noção da cybercultura, né, que a Edmeia Santos traz, que é a cultura contemporânea, né, estruturada pelas tecnologias digitais. E a Edmeia, nesse artigo, ela fala, né, que a cybercultura não é uma utopia, né? Não é o futuro, ela é o presente. A gente vive nessa cybercultura, mesmo que sejamos excluídos digitalmente, né? Mas a cybercultura está aqui, a gente faz parte, né? E é importante que a gente inclua os nossos alunos, né, nessa cybercultura, para que eles possam transitar por essas tecnologias, né, de maneira crítica,
de maneira criativa, saber fazer o melhor uso dessas tecnologias. Então, não tem como a gente ignorar as tecnologias, né, nesse contexto que a gente vive. O professor Marco Silva, ele também vai falar da dinâmica comunicacional da cybercultura, né? E esse artigo dele é de 2018, e ele fala muito da Web 2, né? Que é caracterizada como autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Então, essas questões, a interação, a colaboração, são características dessa cybercultura. São muito pequenos, dá para aumentar? Dá um pouquinho, deixa eu ver se vai melhorar um pouco. Na verdade, eu estou usando 2 telas para eu poder conseguir acompanhar vocês aqui no chat. Vê se melhorou um pouquinho. Eu não quis utilizar a tela toda, senão eu não consigo acompanhar vocês. Melhorou, que bom. E também ele vai falar sobre a sala de aula interativa, que é um livro de 2001, né? Então, a gente vê que já tem 20 anos. Maravilha, Cláudia! Isso aí, né? Então, já há 20 anos, né, o professor Marco Silva vem falando da necessidade da interatividade, né, como um fundamento da educação presencial e da educação à distância, né? Então, ele fala muito da educação à distância, mas também o presencial. A gente precisa promover essa interação com os estudantes, né, ainda mais nessa era digital. Isso, Ana Paula. Uhum. Exatamente. E aí eu trouxe aqui, né, a diferença entre a Web 1 e a Web 2. Né? Na verdade, a gente já está numa Web 4.0, mas a gente ainda fala muito da 1 e da 2. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho sobre a 3 e a 4, eu até coloquei aqui um material para vocês, mas o importante é a gente perceber essa diferença, né? Que a Web 1 é aquela web só de leitura, em que a gente tinha lá no início da internet, né, aqueles portais de informação, as enciclopédias online, e o leitor, né, nós, os usuários, éramos meros espectadores, consumidores de conteúdos. A gente acessava para poder ter acesso à informação, né? E já na Web 2, né, que começa, né, pouco depois dos anos 2000, a gente passa a ter a web de leitura e escrita, né? E aí essa Web 2 vai ser caracterizada pelas redes sociais, pelos blogs, pela própria Wikipedia, né? Então, as características, né, são de você realmente poder compartilhar, colaborar, comunicar, criar, interagir, né? E o usuário, né, ele não é só mais leitor, ele continua sendo leitor, ele continua tendo acesso à informação, mas ele também produz conteúdos, ele interage com os conteúdos que ele lê, né? Então, se ele lê uma notícia, ele pode comentar a notícia, ele pode compartilhar essa notícia com outros, né? Porque os números, Lívia, vou ficar te devendo essa, eu realmente não sei exatamente o porquê, mas eles sempre utilizam a Web 1 foi o primeiro estágio, eu imagino que seja um de primeiro, né? Primeiro estágio. O segundo foi a Web 2, né? Foi quando começou a ter essa interação. A Web 3 é a web semântica, né? Quando você começa a ter a questão do significado, da análise das palavras, né? Para facilitar as buscas. E depois a 4, né? Que já está entrando aí a questão da inteligência artificial. Ótimo, Júlia. Como se fossem gerações. Isso, eu imagino isso, né? Os estágios. Isso, a nomenclatura também, ótimo. Então, é importante que a gente traga essa Web 2 para a nossa sala de aula, seja ela presencial, seja ela remota, né? A gente não pode ignorar essas características têm que fazer parte da nossa aula. E aí, uma outra questão é por que as ferramentas Google, né? Por que eu escolhi justamente as ferramentas Google para essa oficina? E aí, na verdade, né, são vários motivos, né? Primeiro, porque as ferramentas Google, elas já têm esse caráter de interação e colaboração. Se vocês entrarem no próprio site do Google, vocês vão ver lá que são ferramentas para produtividade, colaboração e comunicação, se eu não me engano. Então, isso já é uma marca muito grande, né, das ferramentas do Google. São ferramentas gratuitas, né?
a princípio, né? A gente vai ter alguns pacotes aí agora sendo oferecidos, mas a gente ainda tem algum acesso gratuito. No caso da UF, ela é uma ferramenta institucional. A gente tem, né, a conta IDUF da UF, ela é uma conta Google que fazia parte do Google for Education, né? Isso mudou recentemente. A gente tinha esse G Suite for Education, agora eles passaram para Google Workspace for Education. Antigamente era tudo gratuito, né? A gente tinha acesso gratuito a todas essas ferramentas. Agora está começando a ter, continua com acesso gratuito, mas com algumas limitações, né? E aí tem os pacotes pagos, né? Mas a princípio a gente tem acesso, são ferramentas institucionais, a gente está num ambiente mais seguro dentro da UF utilizando essas ferramentas. Elas estão na nuvem, são de fácil acesso. Então, você pode acessar de qualquer lugar, né? Multiplataforma, acesso no computador, acesso no celular, acesso no tablet. Então, de qualquer lugar eu acesso essas ferramentas. São populares, quase todo mundo tem. Eu acho que até coloquei, mas eu não sei, tem alguém que não tem uma conta Gmail? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem, né? A Rita também tem a conta. Várias instituições, né, de ensino superior têm essas contas institucionais do Google. Nossa, ano passado foram proibidos. Nossa. Uhum. A gente teve um período também, né, durante a pandemia, de que algumas empresas como Google, Microsoft ofereceram esses serviços, né, para escolas, principalmente, né, de forma gratuita, e depois começaram a oferecer de forma paga, e aí começou a ter uma transição também. Isso por causa do Android, Bianca, imagina. Né? Então, como no Android todo mundo tem que ter uma conta Gmail, então acaba que praticamente todo mundo tem. Então, é bom que os professores têm, os alunos têm, então é bem fácil. Né? Outra coisa legal é a convergência, né? Você vê que as ferramentas elas conversam entre si, né? E elas são integradas. A agenda conversa com o Classroom, conversa com o Google Meet, você consegue juntar essas ferramentas facilmente. E elas também ajudam a promover a ideia da sala de aula sem papel, né? Da gente reduzir aquela quantidade de papel que a gente gasta de xerox, de cópias. Então, nesse sentido, também ajuda bastante. Né? Então, eu gosto de considerar essas ferramentas como aquele canivete suíço que tem 1001 utilidades, você pode usar de 1000 jeitos diferentes. E a ideia dessa oficina foi justamente isso, a gente poder mostrar diferentes formas, né, para a gente não ficar só naquele básico. Vou dar uma acelerada por conta do nosso tempo. Eu estou compartilhando aqui com vocês nesse slide, tem um link que é da própria Google. Se vocês quiserem, o Google ele disponibiliza alguns cursos online para conhecer melhor essas ferramentas, né? Gratuito, né? E depois, quem quiser também pode fazer uma certificação, né? E aí a certificação é paga, você paga um valor pela prova, né? Para poder receber uma certificação de educador Google. Mas aqui eu deixo o link para vocês, quem tiver interesse depois pode dar uma olhada. E aí, como usar essas ferramentas para promover a colaboração e a interação na educação online e na educação híbrida? E aí eu trouxe aqui alguns referenciais que eu tenho utilizado bastante nesse período, né? Já utilizava antes e agora, principalmente com esse período do ensino remoto. Não sei se vocês conhecem, esse foi um artigo que se tornou muito popular no início da pandemia. Foram os professores Mariano Pimentel e Felipe Carvalho. Eles escreveram esse artigo, se eu não me engano, em maio de 2020, em que eles... É maravilhoso, né, Catarina? Eu gosto muito. E eles abordam os princípios da educação online para a sua aula não ficar massiva nem maçante. Né? Então, é o nome do artigo, e eles vão trazer os princípios dessa educação online, fazendo uma comparação com a educação à distância massiva, né? Aquela educação à distância que é muito conteudista, que não promove tanto a interação entre os alunos, e muitas vezes também com aquele ensino presencial, que também acaba sendo centrado no professor, conteudista.
E aí ele traz essas características, e aqui está destacado, né, a aprendizagem colaborativa e a conversação e a interatividade. Então, são elementos fundamentais para essa educação online de qualidade, né, que a gente está buscando desenvolver nesse período remoto. Um outro referencial que eu gosto muito é do professor Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal, e da professora Eliane Schemler, da Unicinos, em que eles vão falar sobre a educação digital online. E eles apresentam esse contínuo. Eles trazem várias terminologias, né, de educação à distância, ensino remoto. Surgiram muitas dúvidas, muitas confusões. Eles esclarecem todos esses termos. E eles falam desse contínuo, né, que agora as coisas estão muito misturadas, não tem mais como a gente separar muito, né, o que é online e o que é offline. A gente está online o tempo todo, né, então não tem como a gente separar isso na educação. E aí eles vão falar da educação presencial enriquecida por tecnologia, que é quando a gente está na educação presencial, mas a tecnologia permeia as nossas aulas. A educação híbrida, quando você mistura o presencial com o online, que era algo que eu já fazia antes da pandemia, e agora, nesse momento, que a gente está podendo só fazer o ensino remoto, né, mas que eu defendo que seja uma educação online, né, não uma simples transposição do presencial para o virtual, né, que a gente realmente siga aqueles princípios que o Pimentel e o Carvalho descrevem. E aí, para a gente poder, então, entrar agora nessas ferramentas, né, e falar um pouquinho mais de cada uma delas, eu mandei mais cedo para vocês um convite para o Classroom. Eu montei um Google Classroom para justamente vocês terem essa experiência mão na massa, né, conhecerem um pouquinho mais o ambiente. Quem ainda não entrou, eu estou colocando o convite aqui no chat, basta acessar. E aí, uma questão super importante quando vocês acessarem esse link é que vocês troquem a conta. Eu lembro que alguém falou que não conseguiu entrar, e geralmente, quando não consegue entrar, é porque a conta está logada com outra conta. Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir esse participar da turma. E aí você tem que verificar se o seu e-mail que você está usando é o Gmail. Tá? Ele não aceita. Como eu criei essa conta pelo Gmail, ele não vai aceitar que você entre com o IDUF ou com outra conta Google de outra instituição. Quando a gente cria essa sala pelo IDUF, é o contrário. Ele não permite que ninguém entre com o Gmail, só com o IDUF. Tá? Isso é uma questão de segurança. Não pode ser pelo IDUF, Bianca, tem que ser com o Gmail. Isso, só com o Gmail. Com o IDUF não vai funcionar. Tá? Porque como tinha muita gente que não era da UF, eu criei com o Gmail justamente para que as pessoas conseguissem acessar. Então, você tem que tomar o cuidado de trocar aqui para colocar o seu Gmail. Não pode ser pelo IDUF. Tá? Se alguém ainda não conseguir mesmo com o Gmail, depois me fala, eu vou continuar aqui por conta do nosso tempo, tá? Mas vocês me falam e depois a gente tenta ver o porquê. Antes da gente mudar para o Classroom, alguma pergunta até agora do que a gente conversou? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Isso, exatamente, João Paulo. Tem sempre que olhar. Uma coisa que eu sempre recomendo, porque é confuso mesmo, né? Principalmente quando a gente está usando a institucional. Porque, no caso do meu computador, a minha conta padrão é a Gmail, que é a conta mais antiga. Então, automaticamente, ele puxa sempre o Gmail. Então, quando eu vou ver um e-mail de um aluno, por exemplo, que eu clico, ele automaticamente loga com o Gmail e aí ele diz turma não encontrada. Aí eu tenho que vir aqui naquela bolinha e trocar pelo IDUF. Então, eu sugiro que vocês tenham duas fotos diferentes, uma para o Gmail e uma para o IDUF, porque facilita na visualização, você olha para a bolinha, já vê qual que você está logado, e aí você consegue fazer a troca, tá? Mas isso é uma questão super importante. Se você criar uma turma com o Gmail,
os alunos só entram usando o Gmail. Se você entrar com o IDUF ou com a outra conta institucional que vocês tiverem do Google, o aluno só entra com a conta institucional. Isso é por questões de segurança, tá? Porque com a conta institucional você tem várias questões relacionadas à segurança, proteção de dados. Então, eles fazem isso justamente para garantir. Inclusive, eu criei essa turma com vocês com o Gmail, e aí ele vem logo aqui essa mensagem, tá vendo? Que eu estou criando uma conta pessoal para eu usar essa conta institucional para tornar ele mais seguro, né? Então, é sempre importante, quando a gente for trabalhar com os nossos alunos, procurar sempre utilizar a conta institucional, se nós tivermos. Exatamente, Rita. Se não for a conta, isso. Mas, no caso, se for o IDUF, tá? Como eu criei com o Gmail, vocês têm que entrar com o Gmail. Tá? A Alexia conseguiu entrar com o Gmail? Não pode ser com o IDUF. E aí, eu criei aqui para vocês, logo no início, né? Eu pedi para vocês já colocarem aqui a apresentação, né? Quem ainda não fez, depois pode fazer, não tem problema, foi só para vocês já irem se conhecendo. E esse é um recurso do Google Classroom que a gente cria uma pergunta para os alunos responderem, né? E aí ele tem que responder primeiro para depois ver as respostas dos colegas. E uma questão que eu esqueci de falar é que o Google Classroom ele não foi criado para a educação online. Ele, na verdade, quando ele foi criado, já, se eu não me engano, 2014, 2015, ele foi criado com a intenção de ser usado no ensino presencial e, basicamente, para facilitar a vida dos professores de receber e corrigir trabalhos dos alunos. Né? Então, eu assisti uma entrevista com um dos criadores e ele falava justamente isso, que os pais eram professores e ele via os pais carregados de cadernos, de papéis para corrigir. Né? Então, eles tinham que levar esses trabalhos para casa, corrigir e devolver para os alunos. E a ideia do Classroom era justamente facilitar, reduzir essa quantidade de papel, de caderno, né? De maneira que os alunos pudessem entregar as tarefas e os professores pudessem corrigir no computador. Né? Então, quando ele começou, ele era basicamente uma ferramenta de entrega de tarefa. E, aos poucos, ele foi sendo aperfeiçoado, né? Com a questão do ensino remoto, entraram outras ferramentas, outras questões, mas ele não foi pensado para a educação à distância, nem para o ensino remoto. Então, muitas coisas a gente tem que adaptar. Né? E essa questão da interação, ele não é uma plataforma interativa, muito interativa, de promover a interação entre os alunos. Né? Se o professor não fizer isso, acaba sendo basicamente entrega de tarefa, né? Que é a função dele. Né? A Bianca está falando que lembra o Moodle, um pouquinho, né? O Moodle é bem mais potente, né? Em termos de potencialidades, de atividades. Classroom ele é bem simples, mas por isso também que é bom, porque é fácil de navegar, né? Então, mas aí alguns recursos são limitados e a gente precisa ir sendo criativo para adaptar. Ótimo, Alice, isso. Você tem 2 atalhos, né, separados, e aí você loga um ou com o outro. Também pode ser uma ideia legal para não misturar, que aí você você tem que ter cuidado para mudar, né, na hora, para não mudar o login, né? Isso, eu gosto muito do Moodle. Eu usei muito tempo o Moodle, mas o Moodle tem a questão realmente do servidor. E aí é muito pesado e acaba dando problemas, né? Se você não tiver um servidor muito bom, muito potente. E aí eu acabei mudando para o Classroom num dos problemas que a gente teve de servidor. E os alunos gostaram e não quiseram mais voltar para o Moodle. E aí eu acabei ficando no Classroom, a gente também vai se acostumando com a facilidade. Sim, bem mais intuitivo. Mas não tem todos os recursos, né?
Então, uma das questões que eu falei para vocês é a gente procurar promover essa interação. E uma das formas é a partir da pergunta. Então, quando a gente colocar uma pergunta para o aluno, eu sempre coloco algo desse sentido, né? Depois que você responder, né, leia as respostas dos colegas, né, e responda pelo menos uma delas, para tentar criar essa interação, né? Então, se vocês virem aqui o que vocês fizeram, ele não fica tão bonitinho quanto no Moodle, né? Mas a gente tem aqui essa opção de responder, e aí eu posso responder diretamente para aquele colega que falou, tá? E eu vou criando, né, vários, por exemplo, essa daqui tem 2 respostas, né? Então, você vai criando aqui uma conversa. Então, isso é algo que o professor precisa criar, né? Ele não tem essa opção de cara. Então, a gente tem que procurar promover essa interação. Então, eu coloquei aqui, agora eu estou curiosa para ver essa aqui. Com que frequência você utiliza o Classroom? Então, a gente teve aqui das pessoas que responderam, a maioria usa sempre, maravilha. Ninguém respondeu nunca, joia. E tem alguém aqui que nunca usou, não conhece o Classroom? Se tiver, coloca aqui no chat ou abre o microfone para falar. Alguém que nunca usou o Classroom, não conhece? Ana nunca usou. Maria Aparecida nunca usou com os alunos, mas já usou como aluna, né? Luciana só usa o Meet, Raquel nunca usa. Ah, nossa, legal. Bom, eu vou falar, não vou conseguir falar tudo, assim, eu vou dar uma visão geral, tá? Porque a ideia nunca usei. Nossa, muita gente. Legal. Eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês também do Classroom, então é legal que vocês já estão tendo aqui uma noção de como que ele funciona, né? Uma coisa legal que eu gosto de usar são esses emojis, dependendo da turma, né? Ele não é do Classroom, tá? Ele é um site que você pode copiar os emojis e aí você consegue colocar aqui no Classroom. Então, é bem interessante, principalmente para trabalhar com turmas com criança, porque aí você pode utilizar vários emojis diferentes para chamar a atenção da atividade, né? Ou tipo de atividade, mas visualmente também ele fica bonitinho, que dá uma quebra naquela carinha do Classroom. Eu coloquei para vocês aqui uma biblioteca com vários artigos do Pimentel e Carvalho sobre interação, né? Então, vocês vão encontrar 4 textos deles. Tem um do professor Marco Silva, falando da sala de aula interativa. Qual site, Lília, que você está falando? Dos emojis que você falou que dá para usar no Classroom. Está aqui. É emojicopy.com. Esse site aqui. Então, basicamente, você tem todos os emojis, aqueles mesmos emojis do celular. Aí você escolhe o emoji que você quer, você clica no emoji, aí ele já aparece aqui em cima. Aí é só clicar em copy. Aí você copia, vai para o Classroom. E aí, por exemplo, se você quiser botar aqui no título. Tá, porque eu não estou na minha conta. Eu clico aqui, renomear, e eu coloco o emojizinho aqui, colar. Aí ele já vem para cá. E aí tem todos aqueles emojis que vocês podem utilizar. Então, é um recurso legal para personalizar, né, a sala de aula. Às vezes, se a gente usa só o padrão, né, fica muito repetitivo, né? E aqui a gente já... Legal. Uma colega perguntou, desculpe também, que se funciona no Moodle esse... Eu não tentei ainda, mas eu imagino que sim. Porque a ideia dele é qualquer texto, né? Você está digitando o texto e aí você copia e cola. Tá? Depois a gente pode tentar. Esse site é muito legal. Então, tem os textos aqui para vocês, que eu coloquei, tá? Para depois.
Quem quiser comentar algum texto, ou tiver outro texto também pode compartilhar com a gente. Legal, ó, já tem um monte de emojizinho aqui, muito bom. No WhatsApp deu também, legal. E aqui está a apresentação, tá? Então, a apresentação está disponível aqui para vocês. Também coloquei aqui um material sobre o Google Workspace, tem do próprio site do Google, né? Tem um vídeo e tem um outro sobre perguntas frequentes, tá? Então, aqui é em relação ao Google Workspace mesmo. E aí, então, a gente agora vai falar um pouquinho mais especificamente do Classroom, que foi uma ferramenta que se tornou muito popular, né, com o ensino remoto. Eu já usava o Classroom desde 2016, com as minhas turmas presenciais, né, numa ideia de educação híbrida. Então, a gente tem as aulas presenciais, mas os alunos tinham atividades online, algumas atividades e algumas aulas eram totalmente online, e aí eles tinham o Classroom, e todo o curso ele ficava organizado no Classroom. Então, eu dava aula presencial com o Classroom no computador. Então, se eu quisesse usar um vídeo, eu já colocava no Classroom e abria para usar o vídeo na aula, né? Se eu quisesse usar um texto, um link, tudo eu colocava no Classroom para aquela aula, abria o Classroom na turma, né, presencial, e fazia as atividades. E os alunos também podiam acompanhar pelo celular. Então, era a ideia da educação enriquecida, presencial, enriquecida por tecnologias. E quando um aluno faltava à aula, ele também tinha todo o material que foi trabalhado. Então, era ótimo, porque ele podia ver o que foi feito, a apresentação utilizada, os vídeos que a gente assistiu, tudo ficava disponível para eles. Eu espero, Kelly, porque eu acho que a gente está aprendendo tanta coisa que a gente tem que levar isso para o presencial quando a gente voltar, né? A Alice já está compartilhando aqui uma dica também de como usar o atalho. Mas, então, tem essa apresentação aqui do próprio Google, né? Com dúvidas, inclusive você pode botar as dúvidas e tem uma busca. E eu fiz uma apresentação aqui muito pequenininha, que foi de um curso que eu dei no PROIAC no ano passado, que apresenta um pouquinho do Google Classroom. Eu não vou mostrar agora por conta do nosso tempo, para a gente poder fazer alguma coisa mais prática. Mas quem não conhece, nunca utilizou, eu recomendo que dê uma olhadinha aqui, porque eu apresento algumas potencialidades, algumas características que podem ser interessantes para vocês. Mas vamos começar lá. A primeira atividade, joia, a pessoa já está respondendo. Então, quem ainda não respondeu, pode responder aí. Você utiliza o Classroom nas suas aulas? Aí sim, como aluno, como professor e aluno, usei apenas uma vez ou nunca utilizei. Vocês podem ir respondendo aí, que aí já vai aparecer para vocês. Aqui é como vocês veem, né? E aqui é como o professor vê as respostas. E aí, conforme vocês vão respondendo, já vai aparecendo aqui. 4 já usaram como professor, 6 como professor e aluno. Nunca utilizei 3 como aluno, apenas uma vez. Joia. Uma coisinha chata do Classroom é essa questão de voltar, que você tem que... Não tem como você voltar exatamente para a página anterior que você estava, mas a gente vai driblando isso. Legal. Então, o professor consegue acompanhar aqui quantos alunos entregaram a tarefa, né, e quantos ainda não entregaram. Então, isso também é um recurso muito legal para o professor, porque ele consegue controlar, né, quem fez e quem não fez a atividade. Então, essa aqui foi uma atividade simples, tá? Que é o que eles chamam de quiz. A pergunta, o professor pode fazer uma pergunta de múltipla escolha, ou pode fazer uma pergunta aberta, para que o aluno responda. A aberta foi aquela primeira que eu pedi para vocês se apresentarem. E aí, sempre que eu utilizo a pergunta aberta, eu sempre peço para que os alunos leiam as respostas dos colegas e comentem, porque é muito comum, né, o aluno entrar lá, responder e vai embora e não olha nada dos colegas. Como a gente está querendo, né, promover a interação e a colaboração,
é interessante a gente sempre colocar esse comando de ler as respostas e comentar pelo menos uma, pelo menos duas, aí fica a critério do professor. Mas pelo menos promove alguma interação. Tá? E aqui eu coloquei... isso aqui é outra sugestão, que é a questão dos fóruns, né? E no Moodle a gente pode utilizar muitos... Sim, Daniele, consegue ver. Quando eu entro aqui no entregues, ele me mostra aqui todo mundo que já entregou e quem ainda não entregou. Ele usa essa entregues é que o aluno entregou um trabalho e atribuído é que o professor mandou o trabalho, mas o aluno ainda não devolveu. Então, você consegue ver e se você colocar nota no trabalho, por aqui você já lança todas as notas, né? E depois você devolve para os alunos. Então, também é super tranquilo de corrigir, né? Porque você não precisa, no Moodle, muitas vezes, o aluno manda o trabalho, você tem que baixar o trabalho, salvar, corrigir, salvar de novo e depois mandar um por um como anexo, né? Por aqui você faz tudo numa tela só. É realmente bem prático. Não necessariamente, Aparecida. Bem, pode ter mudado, né? Na época que eu trabalhava com o Moodle, eu tinha que fazer assim. Agora já dá para mandar direto? Sim, ele abre uma caixinha, o aluno pode digitar dentro da caixinha. Maravilha. Quando eu usava, só tinha a opção do arquivo. Já tem um tempinho. Joia. Então, no Moodle, a gente tem a opção de fórum, né? Quando a gente pensa em educação à distância, educação online, uma das principais atividades é o fórum de discussão, que é uma atividade colaborativa e interativa, onde os alunos podem discutir, né, questões, debater. E no Classroom a gente não tem o fórum, né? Mas a gente consegue adaptar um fórum, né? Criar fóruns para atividades que a gente queira promover esse debate, essa interação entre os alunos, né? E uma maneira é você utilizar esse recurso de pergunta, né? Então, eu coloquei aqui, vai ficar explicadinho para vocês, eu vou mostrar rapidinho como é que faz, mas você vai selecionar a pergunta, vai selecionar a opção resposta curta, e depois você tem que marcar, os alunos podem responder uns aos outros. E aí, depois, você vai configurar as opções, né, que a gente tem normalmente, de ponto, data de entrega e tema. E, por fim, você vai selecionar grupos de alunos, né? Se a turma for muito grande, a gente sugere que crie fóruns com grupos pequenos para que eles possam debater mais, poder discutir com mais facilidade, né? Então, eu coloquei essas dicas aqui para vocês. E também sugeri que nas instruções a gente deixe claro que o objetivo do fórum é a importância da conversação entre eles. Que bom, a ideia é essa, João. E também utilize um sistema de rubricas para poder avaliar a participação. E aí eu incluí um artigo aqui da Edmeia Santos também, que ela fala justamente sobre o uso dos fóruns na educação online e como criar esse sistema de rubrica, né? Então, a gente pode avaliar se o aluno realmente participou ativamente do fórum, se ele contribuiu para a discussão, se ele interagiu com outros alunos, se ele não entrou ali, só respondeu e foi embora. A ideia do fórum é realmente que haja essa discussão. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como fazer. Então, tudo no Classroom é nesse botãozinho aqui, criar, né? Que vocês têm. E aí a opção que eu falei para vocês é o pergunta. Eu crio a pergunta. Aqui, então, por exemplo, imagina que vocês tenham lido um texto, né? E eu vou pedir para vocês discutirem o texto XXX, indicando um ponto que chamou sua atenção. Essa é a pergunta. Aqui eu coloco as instruções para os alunos, né?
Eu gosto de colocar essa questão de que eles têm que ler as respostas, que eles têm que buscar responder e interagir. Aqui é onde eu vou colocar se a atividade vale pontos ou não. Você tem a opção de colocar pontos ou não. A data de entrega, quando que eles têm que entregar. Qual é o tópico da aula, né? E aí aqui eu seleciono qual é o tópico que eu estou trabalhando. Vou deixar nenhum, porque aí depois eu apago mais fácil. E aí o ponto-chave é esse aqui, tá? Eu tenho que marcar, os alunos podem responder uns aos outros. Se eu não marcar, ele vai aparecer uma pergunta, o aluno vai responder e só o professor vai ver, né? Então, eu tenho que marcar aqui para que eles possam ver as respostas dos colegas e comentarem. E aí o pulo do gato está aqui. O default é sempre atividade para todos os alunos, né? Então, eu tenho que vir aqui e eu tenho que selecionar quais os alunos que eu quero para esse fórum. Então, digamos que eu vou fazer grupos de 6. Então, eu vou marcar aqui 6 alunos. Marquei 6. Então, o fórum 1 só vai aparecer para esses 6 primeiros. Aí, depois eu tenho que criar uma outra atividade igual. Eu posso duplicar. Só que aí eu vou marcar os outros 6. Em vez de marcar esses aqui, eu marco outros 6. E aí eu crio quantos fóruns, dependendo do número de alunos. Parece um pouco com Forms. E pouco com Google. Todas as ferramentas do Google, eles acabam tendo, né, um layout bem parecido. Eu acho que elas são bem semelhantes e isso facilita, né, no uso. Cíntia, dá licença um minutinho. Claro. Depois que você seleciona aí os nomes dos alunos que vão fazer essa atividade, onde você vai? Você rola com a barra embaixo, vai aparecer um salvar, alguma coisa Ele assim? já salva automaticamente. Marquei aqui, já acabou. Aí depois eu tenho que no final só criar aqui, tá? Perguntar. Aí eu vou lançar aqui, porque eu não botei nenhum tópico, tá? Se eu colocasse o tópico, ele viria dentro do tópico. E aí vocês vão ver nesse grupo aqui, ó, Cristina, Bela, Cláudia, Camila e Beatriz, vocês vão ver que já apareceu para vocês esse fórum. Só para vocês, não apareceu para os outros, tá? E aí a ideia, então, é que o professor crie várias atividades iguais, mas com grupos de alunos diferentes, para que cada um tenha só um fórum. O professor vai ver todos, mas cada aluno só vai ver o seu. E aí, porque eu coloquei 6, poderia ser 10, aí vai depender do tamanho da turma. Mas quando você tem muita gente, fica difícil você ler todas as respostas e responder a todo mundo. Então, com menos pessoas, a gente consegue fazer uma discussão mais produtiva, porque aí eles conseguem ler as respostas dos colegas, comentarem, né? Então, você vai ver o número de acordo com o número de alunos que você tenha, mas sempre buscando fazer grupos relativamente menores. Como se faz para criar atividade? 1, 2, 3, joia. Sempre naquele botãozinho criar. Sempre aqui em atividades, aí sempre criar. Quando eu crio, eu tenho essas opções, tá? Eu tenho atividade, que é uma atividade normal. Atividade com teste, ele automaticamente já cria um formulário Google para mim. A pergunta, que foi essa que eu mostrei para vocês do fórum. E o material é quando não tem atividade nenhuma, eu só quero compartilhar um artigo, um vídeo com o aluno, então eu coloco o material. Quando eu crio aqui a atividade, no título eu coloco, eu gosto de utilizar, tá? Não necessariamente você precisa, mas eu acho que facilita muito para o aluno se a gente coloca uma ordem, uma sequência. Então, eu gosto de usar essa sequência tanto no tema, que é aquele título grande que vem em cima, quanto nas atividades, porque aí você fica com uma sequência lógica. Tá? Então, eu coloco a atividade 1, coloco o título e aqui eu coloco as instruções. E aí eu posso adicionar nessa minha atividade algum arquivo direto do Google Drive. Eu clico aqui, ele já abre o meu Drive para eu anexar.
Eu posso fazer um upload de um arquivo que está no meu computador, um documento Word, um documento PowerPoint, por exemplo, ou um PDF. Eu posso adicionar um link da web, né? E posso adicionar um vídeo do YouTube. E aí, quando eu adiciono o vídeo, é só eu colocar o URL que o vídeo já aparece aqui bonitinho para o aluno, ele já consegue assistir direto na atividade. E eu também consigo criar um documento na hora. Ou documento, ou apresentação, ou planilhas, foi aquilo que eu falei para vocês da convergência, está tudo integrado. Então, eu não preciso abrir o Drive, criar um documento e depois fazer o upload para cá. Eu já crio aqui direto. Facilita bastante, Lília. Uhum. Isso, na verdade, ele vem sem data, tá? De entrega. Você vai colocar a data que você quer que o aluno entregue, né? Então, você marca aqui, eu quero que vocês me entreguem até segunda-feira, tá? E eu posso colocar um horário também. E aí, depois, na hora, se eu clicar aqui em criar atividade, ele vai aparecer para vocês na mesma hora. Você vai receber um e-mail de que eu postei uma atividade e ele vai aparecer lá, tá? Ou eu posso programar, que foi o que eu fiz com as atividades. Eu programei o horário que eu queria que vocês vissem. Então, isso também facilita muito a vida do professor, porque você já pode deixar tudo pronto e programa o dia e a hora que você quer que o seu aluno receba aquela atividade. Isso. Uhum, isso, Rita. Eu geralmente trabalho por semana, né? Então eu coloco as atividades sempre na segunda-feira, 8 horas da manhã. Então eu já programo, já deixo aqui programado, aí venho lá segunda-feira. A data aqui também já ajuda bastante, né? O calendário. Aí eu coloco aqui 8 horas. E aí eu clico em programar. Aí ele já fica aqui, você vê que ele vai ficar diferente, é porque ele ainda não foi postado, ele está programado. E quando ele está programado, o aluno não vê, ele só vai ver quando for publicado. E uma questão importante é a questão da data de entrega, tá? Ele não impede que o aluno entregue depois do prazo, tá? Então, você coloca a data para o aluno saber qual é o prazo que ele vai entregar. Mas se ele entregar depois, ele não bloqueia. Tá? Aí depende do professor decidir o que ele vai fazer. Se ele vai aceitar fora do prazo, se ele vai descontar ponto, ou se ele não vai corrigir. Aí o professor tem que combinar com a turma, né, qual vai ser o critério, tá? Porque ele não bloqueia o envio. O aluno consegue enviar depois do prazo. Cada professor tem seu dia. A rubrica, joia, Thelma, você pode criar uma rubrica para que o aluno saiba como que você vai avaliar. Eu gosto muito de usar a rubrica ou para fórum, né? E aí eu sigo aquelas ideias do artigo da Edmeia, que eu compartilhei com vocês, e aí eu digo quanto cada item vale para poder dar a nota, e principalmente para corrigir redação. Né? Porque aí você pode colocar que vai, por exemplo, erros de vocabulário e gramática, eu vou avaliar, né? Linguagem, 5 pontos. Coesão e coerência, 5 pontos. Então, você consegue avaliar os tópicos separadamente, tá? Então, eu recomendo também que vocês utilizem as rubricas. Tudo isso, quando vocês clicarem aqui nesse central, vai aparecer tudo explicadinho para vocês. Tá? A gente vai tirando algumas dúvidas, mas eu não vou conseguir abarcar, porque daria uma oficina só do Classroom, né? A ideia é hoje dar mais esse panorama. Quanto ao fórum, tá tranquilo? Deixa eu ver se tem uma pergunta em relação ao Classroom. Então, o fórum é aquilo que eu falei para vocês. Não existe, mas a gente pode adaptar, né? Então, a gente cria utilizando a pergunta. Uma outra prática que eu queria compartilhar com vocês, aqui é mais compartilhamento mesmo, no período do ensino remoto, foi novidade, né? Eu já trabalhava com tecnologia há muito tempo, mas o ensino remoto foi novidade para mim também, que eu nunca tinha trabalhado totalmente, né, online, remotamente na graduação.
E aí eu fui buscar, né, ideias, sugestões, e o material que me ajudou muito foi essa metodologia dos 5 E's, que foi adaptada por uma professora americana, e aí eu coloquei aqui o site para vocês, e foi divulgado por um grupo chamado Amplifica, que são 2 professoras brasileiras que trabalham com as ferramentas Google e dão capacitações, e elas publicaram um e-book que eu também coloquei aqui para vocês, para quem quiser saber mais sobre essa metodologia. E essa metodologia ela trabalha a partir do ensino baseado em investigação, que é uma metodologia ativa, e ela adaptou essa metodologia ativa para o ambiente online. Então, ela divide as aulas dela em 5 estágios, e foi o que eu procurei fazer também para as minhas aulas. Então, as minhas aulas, elas geralmente têm 5 atividades diferentes, né? Então, que bom, João Paulo. A ideia é essa, é compartilhar e ajudar. E o que serviu para a gente, né? Então, a primeira atividade, ela busca engajar os alunos, né? Então, tem várias sugestões de atividades e de ferramentas que você pode usar, como foi aquela que eu usei com vocês do Jamboard, que é um warm-up activity, né? Antes de você entrar no tema da aula, você procura levantar o conhecimento prévio, uma forma de engajar os alunos. Depois, a segunda atividade é o explorar. O aluno vai explorar o conteúdo que você vai trabalhar. Pode ser a leitura de um texto, pode ser um vídeo que ele vai assistir, né? Mas você vai trazer algum material para que ele comece a explorar aquele conteúdo antes do professor explicar, né? O terceiro estágio é o explicar. Aqui que entra, então, a explicação do professor. Aí pode ser uma videoaula, pode ser um PowerPoint com uma explicação, né? Pode ser qualquer tipo, né? Mas entra uma explicação. Depois, então, vem o elaborar, que o aluno tem que aplicar aquele conhecimento, né, numa atividade. Então, geralmente, eu procuro aqui também... geralmente, no engajar e no elaborar, eu procuro fazer atividades colaborativas, que eles tenham que interagir com os outros alunos, né? E, por fim, o examinar, né, que vem de evaluate, que é avaliar, que o aluno faz uma autoavaliação, né, do que ele aprendeu, né, se ele tem alguma dúvida. Então, eu tenho procurado seguir isso nas minhas aulas de língua, tem funcionado bem, né, a aula fica bem organizada, né, você seguindo, e não fica aquela coisa tão centrada no professor, né, tão conteudista. Então, é bastante interessante, fica aqui a dica para vocês, tem o site da Kathleen Tucker, tem o Amplifica, e eu coloquei também um post de um blog, do meu blog, em que eu compartilhei uma apresentação falando sobre isso, né? Então, vocês têm acesso ao post e ao vídeo também do webinário, em que eu falo sobre planejamento e organização de aulas online. Então, fica também a dica aí para vocês, se vocês quiserem alguma ideia. Um outro recurso do Classroom que pouca gente conhece é o recurso de você compartilhar documentos com os alunos de forma compartilhada, né, e colaborativa, né? Então, quando você anexa um documento para os seus alunos, você pode decidir o que eles vão fazer com aquele documento. Se eles só vão visualizar o arquivo, então eu mando um texto para eles lerem. Eles só vão conseguir ler, tá? Eu posso criar um texto que eles podem editar, ou eu posso criar uma cópia para cada aluno, né? Isso aqui facilita em relação à questão de você querer fazer um exercício individual, né? Então, você, quando cria esse exercício, você gera uma cópia automaticamente para cada aluno faz o seu e te devolve. Faz o dele e devolve para o professor. Né? Mas como a gente está falando de colaboração, né? Então, o que eu quero compartilhar é que vocês justamente procurem utilizar essa opção. Os alunos podem editar o arquivo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que isso acontece aqui. Eu anexei um documento Google, ele aparece para mim aqui essas 3 opções. Tá? Eles podem editar, eles podem visualizar e
deveria aparecer, não sei por que não está aparecendo, criar uma cópia, tá? Mas eu já deixei aqui o editar, que eu quero que vocês editem, tá? Terminei aqui, só salvar. Então, eu vou pedir para vocês entrarem agora rapidamente nesse documento, para vocês verem como é que funciona. Aqui eu criei, deixa eu ver o que atividade que eu criei, que eu já nem me lembro mais. Acho que foi um glossário. Não, foi um fórum. Um tipo de fórum diferente, né? Então, qual ferramenta você mais utiliza para promover a interação e a colaboração com seus alunos? Complete o quadro abaixo com suas ideias, leia as ideias dos colegas e converse com eles utilizando o recurso de comentários. Então, aqui a ideia é promover a conversação entre os alunos. Então, é só vocês clicarem numa linhazinha que não tenha ninguém, para não escrever em cima do colega, né? E vocês podem completar o documento. No final, a gente vai ter um documento com as ideias de todos os alunos, né? Então, fica bem legal, dá para fazer várias atividades dessa maneira. E os alunos também podem conversar utilizando o campo comentários, né? Então, eu posso marcar aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó. Então, eu já mandei uma pergunta aqui para o Gonzalo. Aí o Gonzalo pode ver e pode responder a essa minha pergunta. Então, a ideia é justamente a gente promover nas aulas assíncronas, né, essa interação entre os alunos, para que eles possam conversar entre eles. Deixa eu ver aqui, atividade 4, João Paulo, isso. Então, esse é um recurso que eu gosto muito de usar, né? Porque os alunos estão trabalhando de forma assíncrona, mas eles não estão totalmente sozinhos, porque eles vão interagir com outros colegas, né? Vão ver as respostas e podem conversar, adicionar comentários. E é muito legal que vocês conseguem ver em tempo real, né? Os colegas escrevendo. Podem partir, podem criar mais linhas se for o caso, tá? Acabou que eu botei poucas linhas, é só adicionar mais linhas. E aí fica um texto bem colaborativo. Cíntia, Sim. o problema é se alguém apaga alguma coisa. Exatamente. Então, tem que ser bem orientado os alunos em relação a isso, porque nós fizemos na escola um documento compartilhado. Então, foi um horror. Dependendo da idade dos alunos, pode ser um problema. Um professor velho, sabe, Cíntia, que não sabe usar essa tecnologia. Mas olha só, tem um recurso aqui que é o histórico, tá? Então, você vem aqui no arquivo, histórico de versões. Então, você consegue ver todo o histórico. Se ele apagar, você consegue recuperar o que estava antes. Tá? Então, aqui é porque está todo mundo no mesmo horário, tá? Mas se tivessem vários dias e horários diferentes, você conseguiria recuperar. Então, por exemplo, esse aqui é o original, ó. Se eu quiser recuperar... Como fica isso, Cíntia? A tela está bem pequenininha, eu não consigo ver. Arquivo. Aí eu clico em arquivo, histórico de versões. Aí tem ver histórico de versões. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que vai ter demais. Ah, então, se acontecer de algum aluno apagar, você consegue recuperar. E também é legal, se você estiver usando uma conta institucional, que os alunos estão utilizando a conta institucional deles, vocês conseguem ver exatamente quem escreveu o quê. Geralmente, eu peço para que eles coloquem o nome do lado, mas às vezes eles esquecem. Mas aí eu consigo ver aqui pela cor cada um que escreveu, né? Então, também é um recurso bem legal. Márcia, pode falar.
É que eu estava fazendo outra atividade lá na outra aba e perdi a sua resposta. Eu queria que você falasse de novo sobre isso que ela comentou, de alguém apagar nessa interação. sim. O que a gente faz? Isso. Então, você vem aqui em arquivo, aí tem essa opção aqui, histórico de versões, ver histórico de versões. Você clica aqui, ele vai abrir para você o histórico. E aí você consegue, essa aqui é a versão atual, tá? Então, se eu quiser voltar para uma versão anterior a essa, eu clico aqui e eu recupero. Tá? Aqui é o oposto, né? A anterior não tem nada, né? Mas se tivesse acontecido de apagar tudo na atual, você consegue recuperar, tá? Se for só um errozinho, alguma coisa por erro, você consegue voltar aqui na mesma hora, tá? Mas se o aluno apagou e você só percebeu depois, aí é só recuperar no histórico de versões. Chat e comentários. Não exatamente, Márcia. Eu estou usando aqui o comentário, eu marco aqui a questão e clico aqui nessa bolinha. A gente geralmente usa muito esse recurso quando a gente está corrigindo o trabalho de aluno ou quando você está fazendo um artigo colaborativo, né? Então, você, inclusive, pode marcar a pessoa que você quer aqui, né? Então, vou marcar aqui a Patrícia. Então, a Patrícia vai receber uma notificação de que eu mandei alguma coisa para ela. Isso também facilita, né? Então, eu já posso marcar e depois que ela resolver, ela pode vir aqui e clicar que está resolvido, aí vai sumir. Então, aqui é o comentário, tá? O chat... Não, aqui é o histórico de comentários. O chat, agora já... Deixa eu ver que minha tela está menor. Ele aqui não está aparecendo para mim. Mas você pode depois, então, adicionar o chat. Mas, no caso, a gente está usando aqui só os comentários, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não. Está escondidinho. Tranquilo aqui, gente? Não vou conseguir ler tudo. Ah, sim, muito bom, né? Porque facilita bastante. A pessoa já recebe um e-mail na hora. Sobre o que ela precisa fazer. Eu gosto de usar muito para corrigir trabalho de aluno. Obrigada, Alice. É porque a minha tela está menor, aí ela não está aparecendo. Rita, pode falar. Sabe o que é legal também que aparece nesses documentos colaborativos? Aparece sempre a fotinho, né? De repente você está online, tem algum outro professor que está mexendo naquela planilha e vai todo mundo vendo, a gente até às vezes conversa, né? No WhatsApp. Ah, você está mexendo naquele aluno, naquela nota, ou naquela presença. É legal porque você consegue ver, né, as fotos do pessoal. Isso, aqui tem muita gente, né? Mas se você clicar, ele aparece todo mundo que está trabalhando, que está com ele aberto. Né? Isso é muito legal. A Rita também queria... Não, a Lívia queria falar também. Bem, eu só queria saber se o meu comentário... É porque eu fiz de propósito também para saber se aparece para vocês, né? Eu disse que eu gostei muito desse recurso dos comentários que eu nunca usei, né? E aí eu queria saber se apareceu para o Lab Línguas ou para quem apareceu. Para todo mundo. Todo mundo que está trabalhando no documento. Entendi, porque aí não é... Bom, se bem que todos já vêm, né? Todos vêm. Se você quiser marcar o Lab Línguas, aí é só você botar o @Lab Línguas. Que aí eu recebo uma notificação. Isso. Que aí eu recebo uma notificação. Igual uma rede social mesmo. Né? Isso. Catarina também quer falar? Na verdade, sim, tinha uma dúvida. Eu já tentei fazer isso com os alunos e, por acaso, agora eu estou passando a experiência que eles passaram durante a aula. Eu estou vendo na sua tela compartilhada que um monte de gente escreveu. Eu também escrevi, mas no meu documento está tudo em branco. Só aparece a partezinha que eu escrevi. Eu não sei se, sem querer, por exemplo, eu apaguei o que alguém disse. Só tem 4 pessoas. Acredito que não. Dá uma atualizada na sua página. É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, mas não está indo. Então, assim, eu não sei se é porque está lento, né, esse processo. Pode ser. Às vezes, dependendo da banda, se tiver a conexão mais lenta, demora a aparecer. É isso mesmo. No meu documento, né, o documento onde eu estou, eu só vejo a Damiana, a Luciana
Deixa eu ver, Cassandra, Patrícia, Alexia, Ana Pinto. Só tem 6 pessoas nesse documento. Tá. Pode ser a conexão. Daqui a pouco deve aparecer tudo. Então tudo bem. Imagino Sentir na tele. Geralmente eu utilizo esse recurso assincronamente, tá? Então a gente está fazendo aqui de forma síncrona para vocês verem como é que funciona, mas geralmente é tudo assíncrono, né? O aluno entra, coloca, né? E depois ele vê. Obrigada, Cíntia. Nada. Eu vou precisar correr muito aqui agora por causa do nosso tempo. Damiana, quer falar? Aparecido também. Eu ia falar que para mim tá igual o que ela falou também. Eu vejo só ela e o restante eu não vejo quase nada. Vamos aguardar, deixa abertinho aí, vamos ver se depois vai aparecer. Deve ser a questão da conexão mesmo. Aparecida? Tinha uma dúvida aí que uma colega colocou, é a mesma que eu tenho. Se o chat e o comentário, se tem alguma diferença. Sim, tem a diferença. Eu não consegui, deixa eu ver se eu abro aqui, se ele vai aparecer. O chat tem um botãozinho específico para você... Não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver. Está aparecendo só os comentários. Ele tem um botãozinho para chat que fica aqui em cima e que você pode fazer. É bem parecido. A ideia é ser bem parecido, mas ele abre uma janelinha aqui no canto, separada, e você fica com o chat entre os participantes. Aqui você tem que marcar uma palavra, né, e adicionar um comentário. Então, são 2 recursos diferentes. Eu não sei por que o meu não está aparecendo aqui. A Alice explicou também aquela bolinha vermelha onde tem as fotos, na bolinha vermelha que aqui. A Alice explicou aqui. Maravilha. Obrigada, Cláudia. E Alice. Porque tinha um negocinho diferente, mudou aqui, aí eu não reconheci. Isso, muito bom. Maravilha. Obrigada, Alice e Cláudia. Aí aqui fica o bate-papo, tá vendo? Ele abre uma janelinha separada, tá? Dos comentários. Vou correr aqui, só para finalizar o Classroom, eu coloquei aqui para vocês o que eu chamei de bônus, que na verdade não é nada relacionado à atividade, mas é para facilitar a vida do professor. Né? O Classroom ele tem 2 funções que ajudam muito. Uma é você reutilizar a postagem. Então, se você quer utilizar uma mesma atividade numa outra turma, eu posso utilizar essa opção aqui de reutilizar a postagem. Eu escolho a turma que eu vou usar. No caso aqui, eu só tenho uma turma, então eu não vou ter como escolher. Mas eu posso escolher e republicar. Eu reutilizo aquela postagem. Ele aparece para mim, eu só edito aqui as informações e posto. Eu não preciso digitar tudo de novo. Né? Então, essa função ajuda muito. Às vezes, você tem 2 turmas iguais, né? Então, por exemplo, quem trabalha na educação básica tem 3 turmas, por exemplo, de 5º ano. Então, você consegue replicar a mesma atividade nas 3 turmas. Então, facilita bastante, você só edita o que for necessário. Sim, Márcia. Eu tenho uma dúvida em relação a essa, em replicar, como você falou, porque uma vez eu fui fazer isso de uma turma de um período para o outro. E eu tive muita dificuldade na hora que eu fui editar o formulário que estava anexado, porque eu não consegui, na ocasião eu não sei se eu dei o comando de fazer uma cópia do formulário, porque hoje eu faço assim, porque aí não vem os alunos que já responderam. Mas eu tive muita dificuldade com o formulário que estava anexado nessa atividade. Sim. É comum essa dificuldade ou é só mesmo você fazer uma cópia e deletar o que estava lá? Como é que é que tem que fazer? Aí depende do que você quer fazer, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Sempre que eu replicar uma atividade, o que vai vir tudo igual, né? Então, se era um formulário que os alunos já responderam, ele vai vir o formulário já com as respostas. E aí você tem a opção ou de usar o mesmo formulário ou gerar uma cópia daquele formulário e anexar, tirar aquele antigo e anexar o novo. Isso quando você reutiliza, tá? A postagem. Deixa eu ver se tem uma aqui de formulário. Agora eu não vou lembrar. Acho que é esse. Deixa eu ver se ele vai vir.
que aí ele tem uma opção, tá vendo? Ele veio aqui com um formulário. Se eu simplesmente clicar aqui em criar, ele vai usar o mesmo formulário que já foi respondido antes. Então, nesse caso aqui do reutilizar, eu tenho que excluir, criar uma cópia e anexar a cópia aqui. Tá? Isso para reutilizar. Eu posso abrir esse que está aí anexado, fazer a cópia primeiro Isso, e depois deletar ele? É o que eu faço. Tá, obrigada. Eu abro aqui, aí edito, peço para criar uma cópia, aí depois eu apago esse, pego o link da cópia e coloco aqui. Tá? A cópia a gente pode editar normalmente, que não mexe com o original, né? Não, isso, a cópia fica cópia. Geralmente até mudo de pasta para não misturar. Boto na pasta daquela turma, né? Ok, obrigada. E aí ele até já apareceu aqui, tá vendo? Ele sempre aparece como rascunho, aí eu tenho que editar e programar ele para ele poder ser publicado. Uma outra opção que ajuda muito é quando você está com as suas turmas, acabou aquele semestre, você vai dar a mesma turma no semestre seguinte. Então, eu venho aqui nas minhas turmas, nas 3 bolinhas, e clico em copiar. Ele vai pegar toda a turma com todas as atividades, com tudo, e vai criar uma nova com tudo. Então, depois eu só tenho que ter esse cuidado de trocar os anexos. Tá? Então, ele tem, às vezes até aparece uma opção de você gerar novos anexos. Ele gera já automaticamente, mas não é sempre que essa opção aparece. Tá? Mas aí você tem que editar uma por uma, mas já facilita bastante. Eu tenho feito isso do semestre do ano passado para esse ano, eu já repliquei, e aí toda semana eu vou lá e só edito, faço as alterações, troco os documentos, e realmente adianta bastante a vida do professor. Então, é uma super dica aí para vocês. Professora? Sim. Desculpa, eu esqueci até de levantar a mão. Não é nada. Quando a gente clica em copiar, as datas, elas já vêm já tudo aberto para o aluno, ou a gente tem que botar as datas? Ele vem tudo como rascunho. Todas as postagens vêm como rascunho. Você vai ter que entrar um por um e programar. Deixa eu mostrar uma turma aqui para vocês, que é a minha turma do Inglês 1, que eu repliquei do semestre passado. Então, olha só, isso aqui é o que já foi publicado. Essas semanas aqui ainda não foram publicadas. Vocês estão vendo que está tudo como rascunho. Essa daqui já vai ser a semana que vem, que eu hoje já editei e já programei para segunda-feira. Tá? E aqui já estão as que já foram postadas. Aí, na semana que vem, eu vou entrar nessa daqui, vou entrar uma por uma, tem que clicar aqui em editar atividade, aí eu leio, vejo se eu quero trocar o anexo, e aí depois eu novo, tá? Dá nada como ter que criar tudo de novo. Só aparece para mim, Rita, o aluno não vê nada que está em rascunho. Nem programado. Ele só vai ver depois que for publicado. Vou ter que acelerar aqui, não vou conseguir cobrir tudo que eu queria com vocês, mas vou tentar dar uma geral aqui rapidinho. Então, o Classroom, depois vocês podem explorar aqui esse material. Coloquei o material do Meet também, para cada um deles eu botei, tá? E aí eu vou compartilhar mais aqui, são as dicas. Eu fiz aqui um questionário para vocês sobre o Classroom, sobre o Meet, só para ver o que vocês sabem sobre o Meet. Cláudio, você quer falar? Aquele propôs você fazer uma parte 2 da oficina, se você tiver disponibilidade, só tá apoiando a ideia dela aqui, se você não correr muito hoje. Entendi, fazer uma continuação. Encontro. Isso. É uma boa. Isso, a Lília colocou. Se todo mundo concordar, a gente pode fazer uma continuação. Professora, perguntaram aí da lista de presença, eu ia até comentar isso. Sim, já está disponível para vocês. Vocês vão ver que apareceu um item agora para vocês, avaliação. E aí tem 2 itens aqui, que é uma avaliação rapidinha com emojis. Vocês podem clicar aí, como é que vocês estão se sentindo. E tem o formulário de avaliação. Aí esse formulário que a gente pede para vocês preencherem, que aí já conta como lista de presença.
Tá? Então, já podem ir preenchendo. Eu ainda, a gente ainda tem 15 minutinhos, eu vou tentar aqui, pelo menos, passar rapidamente pelo Meet. Alguém colocou o Google Docs, vou falar do Google Docs, e aí, de repente, a gente marca aqui uma continuação para os outros. Mas esse material, de qualquer maneira, já vai ficar disponível para vocês, tá? Clarice, sim. Cíntia, boa tarde. Desculpa que eu só consegui entrar no finzinho, as reuniões foram se alongando, mas eu não sei se eu consigo acessar esse material que você está mostrando. Você adicionou os participantes? Eu mandei para vocês por e-mail. Tá. Mas você pode... deixa eu pegar aqui o código para vocês. Vou botar aqui no chat para você poder... Esse aqui é o código para você poder entrar na turma, você tem que acessar com o Gmail, tá? Com o IDUF você não vai conseguir. Ah, sim. Tá bem. Obrigada. Nada. Então, o Meet, eu fiz esse questionário só para algumas questões, né? Para ver o quanto que vocês conhecem. Esse aqui eu queria mostrar para vocês que é muito legal, que é uma forma de promover a interação durante as aulas síncronas, né? Que foi aquilo que eu falei, que às vezes os alunos não conseguem participar porque estão sem câmera, estão sem microfone, aí acabam ficando mais quietinhos. Perdão. Algumas formas da gente tentar promover uma interação maior entre eles é usando apresentações interativas. E aí eu trouxe aqui 2 recursos, na verdade, um recurso que é o Pear Deck, que é um recurso que eu gosto de usar bastante, mas o que eu mais uso, na verdade, é o próprio Google Slides, que ele também é uma ferramenta interativa, né? Então, eu crio o slide e eu compartilho a versão editável. Então, eu vou construindo, a gente vai construindo ao longo da aula os slides. Então, eu crio perguntas, tabelas, para que os alunos possam preencher durante o encontro síncrono. Então, é uma forma deles irem interagindo com o professor, com o conteúdo e até com os colegas por meio dos slides. A única questão aqui mais problemática é em relação aos alunos que assistem com celular, que às vezes é um pouco mais complicado ele assistir no celular e participar dessa apresentação. Então, geralmente, eu pergunto, né, se tem alguém com celular, se tiver com celular, que não tem problema, que procure continuar ali, né, assistindo. Não se preocupe com a participação, né, na apresentação. O Nearpod, isso. O Pear Deck é muito parecido, Maria Aparecida, com o Nearpod. É mais ou menos a mesma coisa. E aí eu queria mostrar para vocês como é que é esse Pear Deck. Eu coloquei um vídeo com um tutorial, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E coloquei uma apresentação aqui rapidamente. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer junto por conta do tempo, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que é bem fácil. Tudo bem, Lucas, obrigada por ter vindo participado aqui. O Pear Deck, ele é um complemento do Google Slides. Então, você pode criar um slide normal no Google Slide, e aí você tem que adicionar esse complemento, né? Você adiciona lá no Google Store, eu tenho aqui o Pear Deck, tenho o Nearpod, né? Mas você tem que adicionar ele primeiro para depois poder utilizar. E aí, quando eu estou criando os meus slides, eu tenho que abrir essa extensão e ele vai abrir aqui do lado para mim. E a única questão é que ele está em inglês, né? Mas também é bem interativo, fácil de utilizar. E ele permite que você crie slides que os alunos vão poder interagir. Então, você cria aqui a sua apresentação, aqui eu mostrei como é que ele funciona. E aí, aqui é um exemplo de uma apresentação que já vem pronta. Eu pego esse slide e adiciono. Eu vou compartilhar com o aluno o site, que é o joinpd.com. Isso vai aparecer na hora que clicar aqui em Start Lesson. E o aluno vai clicar no código e vai entrar nessa apresentação.
E aí ele vai poder, aqui nesse tipo, ele tem que arrastar o ícone para a resposta se é sim ou não. Tá? E aí eu posso ou utilizar o template deles, que já está pronto, ou eu posso criar os meus slides, como eu criei esse aqui, e aí eu adiciono essa opção aqui de múltipla escolha. E aí para o aluno vai aparecer a opção dele responder se é A, B ou C. E o aluno marca na apresentação dele. Né? O acesso, Rita, você tem que instalar essa extensão no seu Google Chrome, né? E aí, quando você abrir o Google Slides, ele já vai estar aqui, ó, complementos, ele vai estar aqui. Aí você abre e pode utilizar, tá? Mas primeiro tem que instalar ele. Aparecida. Então, o Nearpod também pode ser um complemento, porque eu uso o Nearpod dentro do site deles, que eu fiz a minha conta. Né? Tem as duas opções. O Nearpod tem as duas. Você pode usar pelo site ou pode usar como complemento. E funciona bem? Funciona. Eu não costumo utilizar, não. Eu gosto mais do Pear Deck, mas os dois funcionam bem. A vantagem do Nearpod é que se você já tiver o slide pronto em PPT, por exemplo, você consegue jogar ele para dentro do Nearpod, né? No Pear Deck, não. Você tem que criar do zero os slides. Entendi. Tá? Então, e o Pear Deck é só pelo Google Slides, ele não tem site. Tá bom. Obrigada. Tá? É só por aqui. E aí ele já tem, né, essas opções aqui de perguntas, e ele também tem uma biblioteca de recursos para você usar no início da aula, durante a aula ou no final da aula. Aí você escolhe os slides que você quer usar. Eu gosto que a interface dele é muito bonitinha, as imagens. Você escolhe o slide que ele já quer e você pode editar. Como eles estão em inglês, se você quiser, é só você passar para o português. Não tem problema. E ele tem, inclusive, alguns slides já prontos de matérias, né? Principalmente para educação básica. Então, você tem aqui para a educação infantil, matemática, ciências, estudos sociais, e tem o inglês. Né? Então, tenho questões aqui já de inglês, de linguagem, né? E tenho também de línguas. Então, eu peguei aqui alguns exemplos para vocês verem desses prontos de línguas. Então, esse daqui o aluno tem que fazer uma linha e ligar as palavras. Então, tem francês, tem espanhol. Então, é bem legal. É uma pena que não vai dar tempo de eu mostrar para vocês poderem brincar um pouquinho com ele. Márcia, você quer falar? Essa a gente vai ter a gravação da sua aula. Sim. Eu estou perdendo alguns pedaços, porque eu estou tentando fazer as outras atividades. Tudo bem, sem problema. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube e vai ficar lá. Tá. Tá bom? E aí a gente vai combinar, então, essa segunda parte. E uma coisa que o colega perguntou aqui no chat era como a gente tem acesso a esse Pear Deck, que ele não está naquele... Isso, não. Mas, basicamente, você vai ter que ir no Chrome Store, que é onde você baixa todas as extensões do Chrome, né? Então, você entra aqui e aí você vai procurar pelo Pear Deck. Aí ele vai aparecer para você. No caso, eu já tenho ele instalado. Não, peraí, não é ele. Deixa eu ver se é junto. Eu acho que ele é por causa do... Deixa eu botar aqui. Não. Porque ele é, na verdade, para o apresentações. Vamos para o Pear Deck. Aí, provavelmente aqui no site você já vai ter o link para poder baixar ele para o seu slide. Aqui também, Google Slides. Deixa eu ver. Aqui são os templates, printables, não. Tinha uma opção que tinha aparecido aqui. Pear Deck para Google Slides. Isso. Aí você vai clicar aqui para poder baixar ele.
Vai adicionar direto no seu Google Slides. Tá, eu já estou aqui conectada. Você vai ter que escolher a conta do Google que você quer conectar, porque no caso eu já tenho, né? Então ele não está, mas ele vai aparecer uma opção para você instalar. Aí você instala, e aí quando você for usar o Google Slides, ele já vai aparecer para você em complementos. Aí vai aparecer aqui já para você abrir. Tá? Catarina, quer falar também? Na verdade, é uma pergunta também, Cíntia. Eu percebi que você falou que ele funciona no Google Slides. Teria algo semelhante para o Jam, por exemplo? Eu estou mais familiarizada a usar o Jamboard e eu acho mais simples, né? E esses complementos não são intercambiáveis, né, entre as ferramentas Google. Não, geralmente não. Mas para o Jamboard você nem precisa, porque nem ele já é totalmente pois interativo. Pois seria só a questão do template mesmo. Isso, né? Tá aí certo. Não, né? Aí só pro Google Apresentações mesmo. Bianca, até segunda. Obrigada por ter vindo. Não esqueçam de preencher o questionário para poder contar a presença para a gente mandar o certificado. Então, eu compartilhei aqui, depois vocês podem assistir o vídeo que fala do Pear Deck, tem todo um tutorial. E uma dica que eu deixo para vocês também, gente, é YouTube, né? Tudo que vocês quiserem saber como fazer, o YouTube vai te ensinar. Então, vai para o YouTube, bota lá na busca como usar o Pear Deck, como instalar o Pear Deck. Vai ter um tutorial para vocês, né? Então, não precisa fazer as atividades não, Alice. A participação, preencheu a avaliação, já vai ter o certificado, tá? O questionário está em avaliação, Alexia, aqui no finalzinho, tá? Tem avaliação, aí o formulário de avaliação, que é também a lista de presença, tá? Em cerca de 10 dias a gente manda o certificado para vocês. Então, aqui eu coloquei, né? Tem um vídeo muito legal do professor Pimentel também falando sobre as apresentações em coautoria com os alunos, que é algo que eu tenho feito muito, utilizando o Google Slides. Então, em vez do professor já trazer os slides prontos para a aula, ele traz um esqueleto e os alunos é que vão montar o slide, né? Então, a aula vai sendo construída em coautoria com os alunos, né? Então, isso é muito legal para promover a interação e a colaboração. E aí, para fechar, o Google Meet é a questão do chat, né? Então, uma maneira foi aquela que eu usei com vocês de fazer uma brincadeira, alguma coisa que os alunos têm que responder no chat. E aí, aquele recurso, né, de todo mundo responder, foi uma professora da UF também, que eu assisti uma palestra dela, ela usou esse recurso e eu gostei bastante, né? Então, os alunos respondem, mas não publicam, porque aí um não pode ver a resposta do outro. A ideia é que todo mundo publique junto, porque aí aparecem todas as respostas de uma vez. Então, é uma maneira também da gente promover essa interação. Então, se você não quiser usar, por exemplo, o Pear Deck para criar um slide interativo, você pode criar um slide normal que tem uma pergunta, né? Então, por exemplo, como eu coloquei lá, né? Esse ícone se refere a qual ferramenta Google? Aí você coloca A, Google Classroom, B, Google Meet, C, Google Apresentações. E aí os alunos têm que responder no chat. Então, é uma forma de você buscar, né, esse engajamento e a interação, né, utilizando o chat. Joia, avaliação. Thelma, o Pimentel publicou ontem um texto maravilhoso sobre avaliação. Vale a pena dar uma olhada. Está no meu Facebook. Depois, se vocês quiserem, Cíntia Rabelo, se eu não me engano, é Cíntia Rabelo 5, mas se vocês procurarem Cíntia Rabelo, vocês me acham, né? E eu compartilhei esse artigo eles dão umas dicas bem legais sobre avaliação online, tá? Então, para a gente repensar aí essa prática da avaliação. Então, a gente chegou nas 6 horas, eu peço desculpas a vocês, eu planejei aqui todo o tempo, mas eu sempre acabo passando um pouco do tempo, porque a gente se empolga e lembra de outras coisas, acaba trazendo e não deu para cobrir todas as ferramentas. Mas, assim, então, o que eu proponho para vocês? O Classroom está aberto, vai ficar aberto,
né? Explorem as atividades, os materiais, não precisa fazer as atividades, e vamos agendar uma continuação para daqui a uns 15 dias. O que vocês acham? Aí eu mando o convite para vocês, tá? Avisando, e aí a gente continua da onde a gente parou. A gente parou aqui no formulários, tá? Vocês podem já dar uma olhada para já ir vendo, mas a gente continua daqui, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a vocês, lembrar mais uma vez a lista de presença, para vocês não esquecerem de preencher. A avaliação é super importante, né, para a gente poder pensar aí as próximas atividades, ver o que a gente pode melhorar, né? E eu entro em contato com vocês para mandar o convite, tá? Para a continuação. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Espero que as ideias tenham aí ajudado, contribuído. Muito bom ver vocês aqui. Tchauzinho, obrigada. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Obrigada, Aparecida. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Cíntia. Bom fim de semana. Tchau, Cíntia. Lívia. Obrigada a você. Tchau, tchau.